estudante da UJC, a Juventude do Partido Comunista Brasileiro. Sou estudante de Geografia na UERJ, faço parte da atual gestão do Centro Acadêmico Josué de Castro. Sou morador da favela do Mandela. Gostaria de começar saudando o ato. Eu gosto muito do ato do 20 de novembro, porque eu sinto que ele sempre reativa o fogo que tem na gente, não importa o quanto a gente esteja desanimado. Eu gostaria de seguir a fala do meu camarada, que está falando sobre a crise climática, né? Eu acho que é importantíssimo que nesse momento que a gente está vivendo, de forma nenhuma, a gente naturalize o que está acontecendo com a gente. Que de forma nenhuma a gente naturalize a nossa população está morrendo de calor, a nossa população está morrendo em desabamentos, está morrendo em soterramentos nas suas casas, causadas por essas chuvas torrenciais. É importantíssimo que nesse momento de caos climático a gente entenda com esclarecimento quem são os verdadeiros responsáveis, que é o sistema capitalista e que é o agronegócio. Esse agronegócio que rouba as nossas terras, que deveriam estar alimentando o povo, que incendeia a nossa vegetação e que dizima todos os demais animais. É importantíssimo que em nenhum momento a gente siga pensando que nós não fazemos parte da natureza, que nós estamos isolados do resto do planeta, porque nós não estamos. E é importantíssimo que nesse momento a gente também não caia em um discurso ecofascista de, primeiro, criminalizar a população pelos acontecimentos atuais e, segundo, pensar que não existe salvação para o que está acontecendo, porque é muito mais fácil a gente pensar que o mundo está acabando do que é possível derrubar o sistema capitalista. E é importantíssimo que a gente lembre que esse pensamento é a ideologia da classe dominante dominando a nossa cabeça para pensar que nós estamos mortos, para pensar que nós não somos capazes de transformar esse planeta e de construir a terra para o nosso povo. É isso, gente. Eu encerro minha fala aqui. Muito obrigada. Obrigada, família. Manifestação da opressão de classe. Então não dá pra gente vir aqui só quando o movimento negro sai, que é muito importante, mas a gente tem que vir aqui lutar por emprego, porque o preto só vai poder estar no topo quando ele começar a ganhar pra estar aí nesse lugar. Não dá pra gente ficar esperando todo dia matar alguém, pra gente vir aqui quando matar alguém. Quantas vezes mais a gente vai ter que vir aqui? Chega disso! A gente tem que lutar por emprego, moradia, comida. Essa guerra da Palestina é racista também. Foi ótimo todos os movimentos estarem lembrando disso, a importância disso. A gente reclama que a mídia não fala quando a guerra é preta, mas o Mali, o Níger, tem vários países da África que estão tendo golpes, e a gente, mesmo com o movimento, não lembra deles. Então é hora de a gente parar de fazer isso, talvez nossos... Então eu tô aqui porque a gente precisa chamar um dia nacional de lutas. A luta não pode ser só aqui no Rio de Janeiro, a luta não pode ser só no Brasil. A gente tem que ter uma noção internacional do que está acontecendo. O governo PT é responsável pela maior taxa de encarceramento policial. E quem é preso, a gente sabe, são os pretos pobres favelados. Então, a gente está vendo um sistema de privatização na cadeia e o que a gente não está vendo são os presos começarem a ser vendidos. Quem são esses presos que não têm direito a ser livres? Tem gente com porte de drogas bem pequeno e está na polícia. Tem mulheres que são violentadas, que estão sem amparo. Então, enquanto a gente não falar que o racismo é uma expressão da opressão de classe, enquanto o movimento negro, todos os movimentos negros, não forem lembrar que é uma expressão de classe, a gente começar a falar de classe, nada disso vai mudar. Em nome do PSTU, saudando a todas as organizações, companheiros e companheiras, organizações de juventude, organizações do movimento social e partidário que estão aqui na nossa marcha, mas queria fazer um chamado, porque hoje é um feriado conquistado com luta pelo povo negro. E os patrões que estão obrigando pessoas a trabalhar nesse dia de hoje estão fazendo o mesmo papel que faziam os senhores de escravo em relação à nossa população escravizada na época da escravidão. Então eu quero chamar aqui uma vaia
com pardos, com os negros ocupando os piores postos de trabalho. O racismo nesse país só vai melhorar quando efetivamente a população negra estiver integrada, estiver trabalhando com dignidade, orando com dignidade. Nas últimas semanas, temos sendo atingidos pela crise climática, o calor que está fazendo. Quem sofre mais é novamente a população negra, que está trabalhando principalmente no sol, com jornadas de trabalhos maiores, com salários mais precarizados, sem acesso a um transporte de qualidade, sem acesso a um ar-condicionado, a uma escola climatizada. Quem é a juventude que está nas escolas que hoje não tem ar-condicionado funcionando? É a juventude negra. Nesse país, em 2022, mais de 4.000 pessoas foram assassinadas pela polícia. 65%, segundo a polícia, pessoas negras. Segundo a autodeclaração daqueles que morreram, esse número sobe para mais de 87%. É por isso que a gente está na rua, para denunciar o racismo e denunciar que tem muita gente que lucra com o racismo. O racismo ele só continua e segue com mais de 100 anos de escravidão porque o racismo gera lucro. É isso. Estadualmente pensando bem aqui, e toda vez que a gente fala em povo preto, a gente fala de um país que foi criado pelo povo preto. Desde 1530, quando entraram aqui nesse país para ocupar, eles vieram para ser escravos. A nossa gente construiu esse país. Tudo que existe nesse país tem a mão preta, tem o sangue preto. Hoje, não estamos no melhor caminho para a população preta, mas o nosso presidente hoje é o mesmo presidente que nos deu a cota, mesmo que não seja a principal situação do nosso país. A gente deveria ter tido a reparação histórica desde o início.